Que a paz do Senhor esteja com todos, que esta seja uma semana abençoada e cheia de luz para cada um que nos ouve. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto que, nossa, tem intrigado e inspirado pessoas há milênios. É o capítulo 49 do livro de Isaías. Um capítulo muito denso, né? Cheio de emoção. Sim, ele vai do desespero à esperança de uma forma impressionante. E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar o texto bíblico, claro, e principalmente a análise do teólogo John A. Martin. Que ajuda a iluminar uns pontos bem profundos, né? Exato. Nossa missão aqui é tentar desvendar essa figura do servo do Senhor, entender por que a missão dele, que parecia um fracasso, acaba se tornando algo global. E também absorver uma das promessas de amor mais poderosas de toda a Escritura. Ok, vamos lá. O capítulo já começa com uma voz bem forte, a do servo, se apresentando. Ele diz que foi chamado por Deus desde o ventre. Antes mesmo de nascer. Isso. Mas aí, no versículo 3, vem uma frase que faz a gente parar para pensar. Deus diz a ele: "Você é meu servo, é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado." Isso cria uma tensão, não é? Porque assim, ele fala como uma pessoa, um indivíduo, mas é chamado pelo nome de uma nação inteira. Como a gente resolve isso? Olha, essa é a chave para destravar o capítulo todo. E a perspectiva que o John Wayne Martin traz é fundamental aqui. Ele argumenta que a gente não pode entender o servo como sendo a nação de Israel como um todo. Porque a nação estava falhando, né? Exatamente. Naquele ponto, a nação estava falhando na sua missão. Então o servo é uma figura messiânica. Ele é o ideal de Israel personificado. Ah, entendi. Ele é o que a nação deveria ter sido. Perfeito, perfeitamente obediente, um canal puro da glória de Deus. E a grande ironia que o texto vai mostrar é que a missão desse Israel ideal é resgatar e restaurar o Israel histórico, a nação que falhou. Certo. O Israel verdadeiro vindo para salvar o Israel nacional. Isso faz sentido. Mas o que me intriga é o que vem logo depois. Depois dessa chamada tão nobre, o versículo 4 é quase um soco no estômago. O servo desabafa. Trabalhei em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. É um contraste muito forte. Muito. Se ele é o servo ideal, perfeito, como ele pode se sentir um fracasso tão completo? Essa é uma pergunta excelente e toca no coração da humanidade dessa figura, sabe? O Martin destaca que essa declaração não é uma admissão de pecado, mas uma expressão honesta da experiência. Do ponto de vista terreno, o trabalho dele não estava dando o resultado esperado. Ele enfrentou rejeição. Então, o que o torna ideal não é a ausência de sofrimento. Exato. Não é a ausência de frustração, mas a resposta dele é isso. Note a segunda parte do versículo. Contudo, o meu direito está com o Senhor. Ele sente o peso do fracasso, mas não deixa que isso destrua a confiança dele em Deus. Ele entrega o resultado final, sabe? É uma fé radical. Uau, isso muda tudo. A perfeição dele está na confiança, não nos resultados visíveis. E é essa confiança que parece abrir a porta para a próxima revelação, que é de explodir a cabeça. Com certeza. A resposta de Deus no versículo 6 é um dos pontos de virada mais importantes da profecia bíblica. Deus diz basicamente: "Você acha que sua missão de restaurar as tribos de Jacó é o objetivo final? Isso é muito pouco." Muito pouco. Essa frase tem uma força incrível. Então, a ideia de que a missão principal do Messias era restaurar Israel é, segundo Deus, um plano pequeno demais. Era só o ponto de partida, o aquecimento, digamos assim. E qual é o evento principal, então? O evento principal é global. Deus continua. "Também farei de você uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra." Isso quebra todas as barreiras nacionalistas da época. O Martin enfatiza que isso revela que o plano de Deus nunca foi pequeno, sempre foi universal. A restauração de Israel era o meio, não o fim. Exatamente. O servo se torna a ponte entre o Deus de Israel e toda a humanidade. É uma declaração que ecoa por todo o Novo Testamento. E como ele faria isso? O capítulo não fala de exércitos de poder político. Pelo contrário, o versículo 2 usa uma metáfora bem específica sobre a arma dele. Diz que Deus fez da boca do servo uma espada aguda. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder dele é o poder da palavra.
A espada aguda na boca não é violência, é a verdade que penetra, que separa o falso do verdadeiro. A autoridade vem da proclamação. Isso. E o fato dele ser escondido na mão de Deus como uma flecha polida sugere um tempo de preparação, de proteção. Ele não é uma força bruta, é um instrumento finamente trabalhado. Um poder baseado na verdade. Mas o texto deixa claro que proclamar essa verdade não seria fácil. O versículo 7 pinta um quadro brutal. Brutal, sim. O servo é desprezado, detestado pelas nações. Chega a ser humilhado. Mas no mesmo fôlego, o versículo promete uma reviravolta completa. Reis o verão e se levantarão. Como entender essa jornada do desprezo à adoração universal? O John Martin vê aqui um resumo profético de toda a carreira do Messias, abrangendo as duas vindas dele. Ah, as duas vindas. Sim. A primeira parte, o desprezo, a detestação, é um retrato perfeito da primeira vinda de Cristo, da sua rejeição e crucificação. Já a segunda parte, a exaltação diante de reis, aponta para a segunda vinda, quando a autoridade dele vai ser universalmente reconhecida. A humilhação é o caminho para a exaltação. O arco completo, da cruz ao trono. Faz sentido. Depois dessa visão cósmica, o foco parece mudar, né? Volta para as pessoas que o servo veio salvar, representadas por Sião. E o sentimento delas é com o lamento do servo, mas de forma coletiva. Sim, e talvez ainda mais desesperada. O versículo 14 é um dos lamentos mais comoventes da Bíblia. O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. É o grito de um povo no exílio, se sentindo órfão, abandonado. É um sentimento muito humano, né? A sensação de ser esquecido por Deus. Responde a uma acusação tão dolorosa como essa. E a resposta nossa é de uma beleza e ternura que desarma qualquer um. Ele não responde com teologia fria. Não mesmo. Ele responde com uma imagem que atinge o centro da nossa experiência humana de amor. É fascinante. Ele escolhe a analogia do amor mais forte que a gente conhece, o de uma mãe pelo seu bebê de colo. Ele pergunta, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? A resposta implícita é, claro que não. É quase impossível. Mas então Deus eleva a promessa a um nível ainda maior. Ele diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Ele pega o nosso padrão mais alto de amor e diz, o meu é ainda mais confiável que isso. Vamos fazer uma pausa aqui. A força dessa comparação é imensa. Ele reconhece que até o amor mais intenso que conhecemos pode falhar, mas o dele não. E aí ele solidifica essa promessa com outra imagem que para mim é o coração do capítulo. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Essa imagem é de uma permanência, uma intimidade incríveis. O John Martin explica que isso vai muito além de uma anotação para não esquecer, sabe? Não é um lembrete no celular. De jeito nenhum. Na antiguidade, gravar algo significava uma marca permanente, como uma tatuagem, uma cicatriz, algo que não pode ser apagado. E a localização, nas palmas das minhas mãos, significa que o povo de Deus está constantemente à vista dele. Cada vez que Deus, figurativamente, abre suas mãos para agir, ele vê a imagem do seu povo. É a antítese do esquecimento. É a antítese absoluta. Enquanto o povo grita, você se esqueceu de nós, Deus responde, é impossível. Vocês são uma parte permanente de quem eu sou. De esquecido para permanentemente gravado. É a maior reviravolta emocional que se pode imaginar. E a partir daí, o capítulo se expande de novo para uma visão da restauração física. Sim, a promessa se torna visível, palpável. O versículo 12 descreve um retorno em massa do norte, do ocidente e de um lugar misterioso chamado Terra de Sinim. Sinim. Onde fica isso? Então, essa é a questão. Muitos estudiosos, como Martin aponta, sugerem que Sinim poderia ser um lugar tão ao sul quanto o Egito ou talvez até tão a leste quanto a China. Uau! Para a audiência da época, isso era o fim do mundo. Exatamente. A ideia era mostrar que o alcance de Deus para resgatar seu povo é global. O retorno seria tão grande que a própria terra se tornaria pequena demais. E aqui entra um detalhe que sempre me surpreende. O papel das outras nações.
elas não só deixam o povo voltar. Os versículos 22 e 23 descrevem um cenário ativo. Quase servil. Sim. Reis e rainhas gentias se tornam tutores, carregam os filhos de Israel nos braços, e a imagem mais chocante: eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Isso é uma inversão de poder total. O que está acontecendo aqui teologicamente? Essa é uma imagem poderosa e que precisa ser entendida no contexto certo. Segundo a análise de Martin, não se trata de uma vingança, onde o oprimido vira opressor. Certo. É uma demonstração pública e bem dramática da soberania de Deus sobre a história. As mesmas nações que antes esmagaram Israel, agora se tornam os instrumentos da sua restauração. É a prova visível de que Deus, e não os impérios, está no controle. O objetivo final não é a humilhação, mas o reconhecimento universal de quem é Deus. E essa é a conclusão, a fórmula de reconhecimento que aparece no final. Precisamente. O capítulo culmina no versículo 23. E você saberá que eu sou o Senhor. E se expande no 26. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador. Toda essa história, do lamento do servo à ajuda dos reis, serve a esse propósito: revelar o caráter de Deus a todos. É por isso que o Martim aponta que essa restauração vai além do retorno da Babilônia. Que foi bem modesto em comparação. Exato, ele vê o cumprimento final disso no que a teologia chama de milênio, uma era futura, onde essa restauração e o reconhecimento de Deus se tornarão uma realidade plena. Então, para a gente amarrar tudo, temos uma narrativa impressionante. Começa com a jornada do servo, que vai da vocação à crise, e depois tem sua missão redefinida numa escala global. E, em paralelo, a jornada do povo. Sim. Um povo que vai do sentimento de abandono total à descoberta de que não apenas são lembrados, mas estão permanentemente gravados no centro do afeto de Deus. E talvez um pensamento final para nossa reflexão: o capítulo se move de um ponto de dor muito pessoal, trabalhei em vão, para uma declaração de reconhecimento universal. Toda a humanidade saberá. Essa trajetória do aparente fracasso privado à vindicação pública levanta uma questão profunda, né? Qual seria? Como essa narrativa pode nos ensinar sobre perseverança? Como ela nos encoraja a confiar que o propósito de Deus está se desenrolando, mesmo quando, do nosso ponto de vista, tudo que vemos parece ser esforço inútil. Que Deus abençoe todos os ouvintes.